Olá, meu nome é Fernando Amaral, sou professor de finanças e hoje vou lhe conduzir uma viagem a um mundo fantástico, o mundo do mercado financeiro. Em nossa competência descrever os indicadores macroeconômicos, você irá entender os principais indicadores que escutamos no noticiário e como interpretá-los. Vamos em frente? Tempo é dinheiro. A economia, a política e você. O efeito borboleta. Antes de falarmos sobre isso, vamos entender melhor o que é o efeito borboleta. Acompanhe no vídeo. O efeito borboleta é apenas uma simbologia que relaciona entre o bater das asas e a formação de furacões, embora nós saibamos que um evento não ocasiona o outro. É apenas uma metáfora. Essa metáfora serve para entender que tudo está conectado. A produção da vida material é um sistema complexo que interliga a formação, acumulação, distribuição, consumo de bens e riquezas. Economos, a história da economia. O administrador do lar, a complexidade da vida humana, a Grécia, o Renascimento. A tradução livre para o termo economos significa o administrador do lar. A vida humana é naturalmente complexa. Os desafios reais, objetivos e práticos se originam dentro do ser, migram para a família, as relações no trabalho, na cidade, no país e no mundo. O termo tem origem na Grécia Antiga. O termo economia usado no singular foi adotado primeiramente por Antônio de Montchrestien, no período do Renascimento, na época do antropocentrismo, o homem no centro do universo, a época do racionalismo, em oposição à era medieval. O racionalismo, em oposição à era medieval. O objeto da economia, os recursos da produção, escassez, custos, o emprego e o desemprego, a produção, renda, consumo, acumulação, pobreza, bem-estar, o salário, preço, a moeda, a inflação, deflação, estagflação, o mercado, a lei da oferta e procura, o PIB. O objetivo da economia é entender os recursos necessários à produção da vida material, a sua escassez, o seu custo, o emprego e o desemprego. O objetivo da economia também é entender os fatores de produção que geram renda, consumo, acumulação de riqueza e a pobreza. O objetivo da economia é promover o bem-estar, entender o salário da mão de obra e calcular o preço de produtos e serviços. O objetivo da economia também é entender a moeda e por que ela varia de valor. O que é e por que ocorrem a inflação, a deflação, a estagflação, o padrão do mercado com relação à concorrência, o perfil da oferta e da procura, as imperfeições do mercado e qual o seu ponto de equilíbrio. O PIB, entendido como a contabilidade nacional, em suas origens de análise de desempenho da economia nacional. A teoria econômica e suas vertentes. A teoria keynesiana, contraponto à teoria clássica. Oferta e demanda, papel do governo. A teoria keynesiana surgiu como contraponto à teoria clássica, explicar as relações causais e teóricas da economia com relação à oferta e demanda. Ora, o desemprego involuntário é quando a demanda não é absorvida pela oferta. Nesse caso, o governo entra na economia contratando despesas, ou seja, realizando investimentos. Ele fecha a coluna da demanda. A autorregulação do mercado existe, mas ela é lenta, pois a iniciativa privada leva muito tempo para promover na economia os efeitos necessários. A emissão da moeda, quando se reduz a taxa de juros, estimula investimentos, estimula a demanda, pois o dinheiro circula na economia. Keynes é comumente associado à teoria socialista,
pois ele prega a intervenção do Estado na economia para acelerar essas ações necessárias para promover o bem social. Contudo, ele diz como e quando essas ações realmente devem ser realizadas para promover o bem-estar social. Dessa forma, estudando o como e o quando que o Estado pode intervir na economia, Keynes salvou o capitalismo da crise de 1929. A teoria econômica e suas vertentes. A teoria monetarista. Friedman e a crítica à teoria keynesiana. A importância da moeda. Os fatores de produção. A teoria monetarista, escrita por Milton Friedman, americano, nascido em 1912, faz fortes críticas à teoria keynesiana, por causa da intervenção do Estado na economia. Ora, se temos uma oferta de moeda reduzindo os juros, isso muito mais afeta a renda do que a demanda, pois nem tudo que se ganha se gasta. Pois existe poupança. Ainda mais, isso afeta a inflação ao longo prazo, pois aumenta a demanda, aumenta o consumo, afeta a inflação. Toda intervenção do Estado gera desequilíbrio e instabilidades na economia, pois além de alterar a oferta de moeda, também altera preços como salário, os preços dos serviços públicos, aluguéis, etc. A macroeconomia e você. A origem do termo em meio à Grande Depressão. O termo surge quando o mundo desaba na Grande Depressão de 1929. Tudo estava tão próspero. O mundo experimentava o desenvolvimento da produção em larga escala. A indústria estava a todo vapor. O problema foi justamente esse. Empresas captaram muito dinheiro no mercado para financiar volumes cada vez maiores de produção. Tudo estava inflacionado. A produção acelerou ainda mais e quando o consumo resfriou, não tinha quem vender todo aquele estoque. Esse mundo tinha sido construído como um castelo de cartas e ao cair a primeira peça, todas desmoronaram. Não havia ou não foi eficaz a mão invisível do Estado que pudesse ter sido hábil a tempo de controlar os preços e a inflação, como manter emprego e assegurar a renda das pessoas. Esses indicadores da economia precisam de gestão e, dentro desse conceito sistêmico, são chamados de macroindicadores e são políticas formuladas pelo Estado. Os macroindicadores são indicadores-chave da economia, como produto, emprego e preço. Vamos entender mais um pouco? Vamos estudar agora o macroindicador emprego. O macroindicador emprego, um dos principais objetivos da economia. O desemprego voluntário e involuntário. Um dos grandes objetivos da economia é reduzir o nível de desemprego, por causa dos efeitos perversos que ocasiona na sociedade. Existem dois tipos de desemprego, o voluntário e o involuntário. O primeiro, o desemprego voluntário, o indivíduo obtém rendas que vêm de sua família, são os estudantes. O desempregado involuntário, ele está nessa situação contra a sua vontade, pois procura emprego, mas não consegue se inserir novamente no mercado de trabalho. O macroindicador produto, o PIB, Produto Interno Bruto, a renda e o bem-estar, a recessão e a depressão. O PIB, Produto Interno Bruto, mede o volume de produtos e serviços produzidos na economia, geralmente no intervalo de tempo de um ano. A evolução é medida comparando o PIB com o do ano anterior. Esse número visualiza o nível de produção da cadeia de fornecedores, dos fabricantes, dos prestadores de serviços, do nível de consumo dos clientes, da sociedade e do governo. A renda de um país é igual à renda de uma família. Se mede com o acesso a itens indispensáveis para o bem-estar, como saúde, educação, segurança, moradia e lazer. Quando o PIB sobe, dizemos que a economia expandiu. Quando o PIB cai, dizemos que houve uma recessão. Quando há uma acentuada queda por um espaço de tempo prolongado, dizemos que houve uma depressão na economia. Perceba, caro aluno, observando esse gráfico, que no Brasil a relação PIB e desemprego evidencia uma relação de PIB positivo, mesmo em declínio, e uma redução da taxa de desemprego. O macroindicador preço, preferência por liquidez, as expectativas de inflação ou deflação e a decisão de compra, lei da oferta e procura e os preços, a estagflação e os preços,
O preço dos produtos influencia o comportamento do consumidor, que sempre vai analisar a liquidez, ou seja, ele vai analisar o custo de oportunidade, o quanto de difícil é converter aquele bem em dinheiro. Então ele sempre vai preferir a liquidez. Se o bem for muito difícil de converter em dinheiro, a tendência é que o consumidor venda o bem. As expectativas de inflação também afetam o comportamento de compra do consumidor. Por exemplo, se as expectativas de inflação forem de alta, o consumidor vai tender a realizar a compra logo, porque se ele demorar muito, ele vai perder o poder da compra. A inflação vai corroer o poder de compra dele. Já se as expectativas de inflação forem de queda, o consumidor vai adiar a compra, porque esperando, ele vai conseguir aumentar o seu poder de compra. A relação oferta e procura, quanto maior a oferta, menor o preço. Por quê? Se os ofertantes estiverem brigando pelos clientes, o que é que vai acontecer? Ele vai disponibilizar muitos produtos, vai ter uma oferta muito maior de produto do que a procura. Então os fornecedores irão disputar por clientes. O contrário, quando a procura é mais alta do que a oferta, o que é que ocorre? Os pedidos não serão atendidos e o valor do bem sobe. Consequentemente, também sobe seu preço. Há uma queda ou então um nivelamento no nível de produção, mas mesmo assim a inflação sobe e os preços sobem. Se houve uma queda na demanda, se houve uma queda na procura por bens e serviços, ocasionou-se uma queda de receitas, mas os custos fixos permaneceram os mesmos para as empresas. Com isso, sofre o caixa da empresa, que continua com as mesmas obrigações de pagamento. O que é que ocorre? As empresas vão tender a aumentar os seus preços para compensar essa queda de receitas. A estagflação ocorre quando há uma queda ou então um nivelamento do nível de produção, mas mesmo assim os preços e a inflação sobem. Como que isso ocorre? Ora, se há uma queda de receita e os custos fixos permanecem os mesmos, o caixa das empresas sofre, porque continuam as mesmas obrigações de pagamento. Como que isso é enfrentado? As empresas tendem a aumentar o preço para compensar a queda de receita, elevando assim os recebimentos. Da mesma forma faz os governos. Quando há uma redução do volume de produção de bens e serviços na economia, o que é que o governo faz? Aumenta os impostos para aumentar a arrecadação. A figura mostra uma comparação entre inflação e desemprego. Em 2003, no início da série, podemos ver que a inflação e o desemprego estão em queda, por causa da sintonia entre quantidade de moeda e produção, possibilitando a expansão do produto, do emprego e da demanda. Mas em 2009, a inflação começa a subir e o desemprego continua em queda. Parte dessa separação se explica pela metodologia do IBGE, com relação aos desempregados voluntários, e que a inflação no Brasil sofre muita pressão não de desequilíbrios de oferta e procura, mas sim de itens controlados pelo governo, como no caso da energia elétrica, que teve um aumento de 38,30%, e combustíveis de 8,40%, no período entre janeiro e agosto de 2015. Cara aluno, na nossa competência você aprendeu a história da economia, você aprendeu as principais correntes de pensamento econômico, aprendeu também os principais conceitos de economia aplicados na vida real. Viu como isso afeta o preço, a oferta de produtos e a geração de emprego. Parabéns, muito obrigado pela companhia. Vamos em frente porque tempo é dinheiro.